Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Quero trazer aqui um esclarecimento a algumas interrogações, alguns questionamentos sobre algumas coisas concernente ao fim do mundo, a volta de Jesus, né? Chegada do homem da iniquidade que a Bíblia fala. Muita gente não entende e às vezes querem dar suas opiniões, querem falar e terminam por falar aquilo que desconhece. Eu quero dizer o seguinte: concernente ao entendimento da palavra do Senhor, existe algum segredo. Nem todo mundo pode, nem todo mundo entende, nem a todo mundo é revelado a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é revelada. A palavra de Deus ela é santa. A palavra de Deus, para entender a palavra do Senhor, há alguns requisitos, sabe? Que não é qualquer um, não é qualquer um. Não é só chegar, abrir o livro e ler e já compreendeu. Não, as coisas de Deus não é assim. Então, eu quero começar aqui em 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porque Deus nulas revelou pelo seu Espírito. Vai compreendendo. Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vai vendo? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. Então vai vendo aqui que as coisas espirituais, como a palavra de Deus, não é qualquer pessoa, não é qualquer ser humano que compreende as coisas espirituais. Não é. São para os espirituais. Entende? Pessoa às vezes leva a vida no pecado, na desobediência, e aí quer ler a palavra de Deus e quer compreender, quer entender tudo. Não é assim. Só quem entende as coisas espirituais são os espirituais, que têm o Espírito Santo de Deus. Mas eu quero ler aqui ainda, em Josué no capítulo 1, olha o que Deus diz para Josué. Josué 1, 7 e 8 diz assim: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme
toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha que coisa maravilhosa. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Quero dizer a você, que às vezes leu um livro da Bíblia, leu um capítulo só, sabe? E aí já quer entender, já quer compreender as coisas espirituais, já quer compreender a doutrina, né, das últimas coisas, sabe? As coisas futuras que ainda vão acontecer, sabe? Então, olha o que Deus disse para Josué. Medita dia e noite, sabe? As coisas de Deus, elas são espirituais e exige extrema espiritualidade, uma vida devocional, uma vida de dedicação, de meditação, de dia, de noite, lendo, examinando, meditando, sabe? Não é de qualquer. Isso aqui não é como se lê um jornal e na mesma hora já emite uma opinião, já dá o seu parecer. A gente vê aí na televisão os comentaristas, sabe? A Bíblia, minha gente, é diferente. Precisa temor a Deus, ler, meditar em oração, em oração. Olha o que diz o Salmo de número 1. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita dia e noite. Pois ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, a qual dá seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Mas não são assim os ímpios não são assim. São como a palha seca que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Você quer compreender a palavra de Deus? Mude de vida, abandone o pecado, a roda dos escarnecedores, o caminho dos pecadores, abandone, mude sua vida, mude sua conduta, aleluia, passe a meditar, a ler, a examinar as Escrituras. Jesus disse, errai o homem por não examinar as Escrituras. Aí a pessoa lê um capítulo, lê um livro, lê um artigo, nem a Bíblia mesmo nunca pegou para ler, para examinar. Pegou um comentário, alguém fez um comentário, a pessoa vai lá e lê um comentário sobre a Bíblia, comentário sobre um profeta, sobre um livro. Temos que nos dedicar a meditar na palavra do Senhor, com amor, dedicação, temor. No Provérbio 1, diz que o princípio do conhecimento é temer a Deus, temer ao Senhor. Aplique o seu coração, a sua mente, o seu tempo, sabe, a examinar as Escrituras, comparar a Escritura com a Escritura, aleluia, tá certo? Pedindo em oração, no temor, na reverência, a revelação para poder compreender a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.